gente segue com o nosso Quarto Poder. Olha, uma informação que nós trouxemos ontem dentro do Jornal da Manhã e também do Quarto Poder, que teve uma repercussão muito grande, foi a votação de uma moção de repúdio que aconteceu na última segunda-feira na sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Votação de uma moção de repúdio ao governador João Dória. Por falar em governador, daqui a pouquinho a famosa entrevista coletiva do Palácio dos Bandeirantes, 12h30, assim, né? O maior pico de audiência da TV Cultura, né? Porque nós vamos ter o governador anunciando aí o provável lockdown da madrugada. Deve vir aí um lockdown da madrugada a partir de hoje. A gente vai estar esperando a confirmação das informações que surgiram ontem. Mas, na segunda-feira, a Câmara Municipal de Araçatuba aprovou por 11 votos a 3 uma moção de repúdio contra o governador João Dória por uma decisão dele que determinou o corte de 12% nos recursos destinados às santas casas e hospitais filantrópicos. Esse documento, essa moção de repúdio, ela foi apresentada pelo vereador Lucas Zanata, do PV. E ele está aqui conosco para que a gente possa entender um pouco mais o porquê desta moção, até porque é um assunto que passou bem despercebido, né? Poucas informações, sem muito foco, sem muito holofote em cima disso. Mas, de acordo com o vereador, o prejuízo é muito grande para santas casas e hospitais filantrópicos. Então é importante que você saiba o que está acontecendo. Convidamos, o vereador aceitou o convite e está conosco aqui, Lucas Zanata, PV, bom dia, obrigado pela presença e ter aceito o convite para estar participando do nosso Quarto Poder. Bom dia, Valmir. Eu que agradeço. Para mim é algo muito importante, como você bem disse. Pouca repercussão na mídia tradicional. Queria parabenizá-los por trazer esse assunto, porque o assunto é extremamente sério, dado o momento. Eu acho que dizer da seriedade e da importância desse assunto não é difícil compreender o problema que o governador causa com essa atitude dele de cortes de verbas repassadas à Santa Casa. E dentro desta moção, o senhor faz aqui traz algumas informações e me chamaram muito a atenção. Esta redução de 12%, ela vai atingir 180 unidades hospitalares, é isso mesmo? Sim. São 180 unidades do Estado que recebem né, essa verba vinda do governo. E se torna uma coisa extremamente estranha, porque nós temos agora um aumento do orçamento de publicidade do governo do Estado de 70%. Ele vai passar a gastar de 90 milhões a 153 milhões. E ele faz um corte de 12% em todas as Santa Casas no momento de pandemia. É algo totalmente incoerente com toda a pose, com tudo aquilo que o governador tem feito e falado. Não tinha momento mais inoportuno para isso. E é um impacto aqui regional imenso, não é um problema só de Araçatuba, porque bem sabemos que a Santa Casa de Araçatuba atende os 40 municípios, 43 da região. Uhum. Então eu entrei em contato com a Santa Casa e o pessoal está muito preocupado. Porque isso é uma verba ordinária, não estamos falando de uma verba extraordinária. Nós estamos falando de um valor que é repassado para a manutenção das Santa Casas que já tem dificuldade com a verba existente, que dirá agora com corte de 12%. Quer dizer, está ligado diretamente ao custeio, é o dia a dia. É o dia a dia. Agora, lógico que isso tem impacto no Covid. Porque a hora que você chega, a Covid, vamos dizer, é o assunto do momento. Não é a única doença que tem, mas é o assunto do momento. Então vamos tratar por ser o assunto do momento. A mesma equipe médica que está no hospital, ela trata tudo, inclusive o Covid. Então esse é um impacto direto na compra de insumos. Lembrando que no início do ano houve um aumento de ICMS pelo governo do Estado, que aumentou o custo não só de alimentos, como também de medicamentos e produtos hospitalares. Então assim, não faz o menor sentido isso que está acontecendo agora. E nós não podemos nos calar. A despeito da distância que temos da capital, eu falo muito aqui pro pessoal, a gente não vê deputado na rua, a gente vê vereador. Uhum. Então, quantas vezes eu recebo no meu gabinete ligação de pessoas que estão na fila com problema de atendimento em órgãos do Estado, o que seria Santa Casa, AME, que seriam as complexidades. Isso vai ter um impacto direto. E muitas vezes os municípios sofrem. É um problema também para a prefeitura, porque eu já vi o prefeito ter que desembolsar, né, de verbas da prefeitura a compra de medicamentos que deveriam ser pagos pelo Estado. Então isso só tende a piorar. É um contrassenso total essa medida. Agora, me espanta
e volto a parabenizá-los, o silêncio da mídia toda e a falta de informação que nós temos de um absurdo desse. Agora, vereador, esse era um dos pontos que eu queria até abordar com o senhor, porque... não, até alguém me questionou, não, mas foi divulgado. Mas é divulgado, eu até brinquei aqui, aquela linha que você precisa de lupa, tá lendo? Rodapé da informação. Não tem destaque, não tem crítica. Não. É um negócio impressionante. Absurdo. São medidas assim que trazem prejuízo direto para quem precisa da rede pública e não há crítica. Não há uma contestação sequer. É como se nada tivesse acontecendo. Não é estranho isso? Ué, será que não foi o aumento da verba de publicidade? Tem a ver. É uma coisa assim estranha, né? São algumas coincidências que me chamam a atenção. Então, assim, uma falta de atenção que tem da mídia que me impressiona, um assunto tão sério. Essa campanha da morte que a gente percebe em algumas emissoras e alguns grupos de comunicação, e o impacto desse, pelo amor de Deus, é um contrassenso total. Agora a gente vê um aumento de... Nós estamos falando aí de quase 60 milhões de reais em publicidade e uma falta de compasso, de conexão com a realidade da imprensa absurda. Então, e aí resta nós aqui a manifestarmos. Agora, eu fui questionado há pouco. Ô Lucas, e o que dá para fazer? É uma luta desigual. É uma luta extremamente desigual. Nós vamos aqui fazer a moção de repúdio, gritarmos, nos posicionarmos. Só que, infelizmente, nós não temos a força que deveríamos, até pelo pacto federativo, que é um assunto assim, muito importante para ser tratado num outro momento, onde nós dependemos dos repasses. Nós pagamos os tributos aqui e o tributo vai embora. E ele volta em pouca medida. E ainda ele é cortado. Né? É totalmente desigual. A proporção é desigual. Então, assim, nós temos que lutar o máximo possível, entendendo que nós estamos numa luta desigual. Agora, pelo menos o senhor disse assim, a questão fica desigual. Mas eu creio que é importante trazer, né, esta decisão da Câmara e lembrarem, porque ontem nós fomos cobrados, graças a Deus a gente tem uma audiência muito bacana em Araçatuba, o placar da votação foi 11-3. 3 vereadores foram contrários, 11 foram favoráveis, né? E todo mundo perguntando, os vereadores, eu até usei a própria matéria da Câmara, que mostra pra gente, né, o número do placar, mas não traz os nomes, 11-3. O importante que eu vejo aqui é que a população seja informada de que há um prejuízo, e não é pouco, né, na área da saúde, num momento crítico. Já não basta tudo que nós temos, porque eu costumo dizer aqui, vereador, que é um absurdo, uma cidade com 180 mil habitantes ali, uma com 120 mil aqui, nós somos 300 mil habitantes, tem um AME só. É um absurdo. Não pode ter. É um absurdo. Não pode ter mais. Você tem um AME em Promissão, nada contra. Sim. Né? Mas você não tem um AME em Birigui. Você tem um em Araçatuba sobrecarregado. Quer dizer, a nossa região, e eu falo que 2 cidades praticamente juntas, são 300 mil habitantes. Tinha que ter um olhar diferente. E não tem. Com certeza. Não vejo isso. Araçatuba e Birigui são cidades irmãs, mesmo. Né? Há uma relação de convivência mútua pela distância, que é pequena e tudo mais. Eu acho que uma coisa também a ser frisada, você fala, pô Lucas, mas você está dizendo que é uma luta desigual. Mas a omissão nunca pode ser uma opção. Nunca. Então há momentos que, e isso eu tomei por princípio, que você vai a um combate sabendo que vai perder. Só que você não pode deixar de ir. Nesse caso, a probabilidade que nós temos de no mínimo, o governador ler essa carta é mínima. É mínima, mas ela não pode deixar de ser feita. A omissão nunca trouxe resultado. Então, a importância de que as pessoas entendam essas informações, até porque, Valmir, uma coisa importante que eu acho que nós temos que tratar. O Brasil está amadurecendo, mas ainda tem que amadurecer muito na hora da escolha do voto. E esses momentos, longe do período eleitoral, que será apenas no ano que vem, parece que está aí, mas não está, é fácil de esquecer essa situação, são de extrema importância que a população comece a entender as decisões e aquilo que lhe interessa. Então é necessário a moção, é necessário a reclamação, é necessário essa matéria, é necessário estar tratando desse assunto. E olha, as consequências, eu acho que é uma coisa importante que me veio à mente. Nós temos que acompanhar as consequências. E elas têm que ser lembradas. Porque elas vão vir.
infelizmente elas virão. Virão, porque a gente já fala aqui quase que cotidianamente sobre falta de medicamentos, falta de leitos, falta de tudo, né? Sucateamento na questão de atendimento médico, falta de tudo. A população mais carente é quem vai pagar o preço disso aqui. A população mais carente vai pagar. Então é importante que você saiba. E a gente está aqui, me chamou muito a atenção, a gente está aqui sempre acompanhando as sessões, Birigui, Araçatuba, Penápolis, a gente gosta de fazer divulgação de fatos importantes, e é um negócio impressionante, porque 180 unidades hospitalares, santas casas, hospitais filantrópicos, sabe quanto está sendo tirado desses locais de atendimento por ano? 41 milhões de reais. Só que na publicidade estão sendo injetados 150. Não, eu vou te dar um outro número que eu vi. Até a hora que recebi a informação, eu mandei pro meu gabinete falar, verifica se isso é verdade. São Paulo está pagando as escolas de samba mesmo sem carnaval. 33 milhões de reais. 12 milhões já foram pagos. Está dividido em parcelas. Está mantendo. Pera lá, gente. Pera lá. Qual que é a realidade que nós queremos para esse país? Então, assim, isso, me desculpa, mas é tratar a população como palhaça. Então, são assuntos que são pertinentes, que nós temos que discutir, sim, e os efeitos que eles trarão. Porque daqui a pouco, a pessoa que vai chegar na Santa Casa e vai ver uma falta de atendimento, uma falta de medicamento, perder um ente familiar por falta de estrutura, saiba que o valor que nós tínhamos foi reduzido. Isso é uma triste realidade. É uma triste realidade. E que precisa realmente ser informado para a população. Podemos não ter abrangência nacional, mas pelo menos abrangência regional nós temos, e você está sabendo o que está acontecendo com a saúde do seu estado. Isso é importante que você saiba, o que está acontecendo com a saúde do seu estado. Queria agradecer a gentileza de falar conosco, acho que trazer mais informações, e mostrar o que está acontecendo, só para dizer para o senhor que tem várias pessoas de Araçatuba e de Birigui se manifestando aqui, lhe parabenizando pela atitude, né, e cobrando, né, câmaras municipais como a de Birigui por um posicionamento semelhante ao seu, e dizer que a gente podemos não conseguir muita coisa, mas vamos gritar junto. E eu acho que você tocou num ponto extremamente importante. Cobrem as câmaras municipais da região que façam o repúdio. Birigui, Penápolis, Andradina, todas as cidades. Se nós tivermos 40 moções de repúdio, o foco é outro. É outro. Sem dúvida que o impacto dentro do governo do estado é outro. Então, cobre os municípios, porque vocês também serão afetados. Com certeza. Mas obrigado pela participação. Eu que agradeço. Sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Tá, e a participação do vereador Lucas Zanata, que é o autor da moção de repúdio, né, pelos os valores que estão sendo retirados dos hospitais filantrópicos e também das santas casas, decisão do governador João Dória.